Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. O meu nome é Adrian Lemos e hoje é o dia 30 de agosto e juntamente comigo está ela das Terras Baixas, a doutora advogada que é acordada às 3 da manhã para tirar pessoas da cadeia, senhora Sandra Maia. Olá, meu povo, vocês estão bom? Vocês estão bonzinho? Aqui tá tudo bonzinho, apesar de acordar às 3 da manhã. É isso aí. E juntamente conosco nesse episódio das Terras Altas, a doutora podcaster, dona do programa mais gostoso da galáxia, que possui junto de seu nome e do nome do seu podcast a alcunha do melhor doce de todos os tempos, senhora Cíntia Pudim. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É isso aí. E aí, meu povo, bora atualizar? Bora! Bora! Chegando aqui no nosso quadro de recadinhos, nós queremos te ouvir, nós queremos a sua opinião, seja no nosso formulário Bora Comentar, ou você gravando um episódio inteiro aqui conosco. Para isso, você pode ir no nosso formulário chamado Quero Comentar. Tanto ele quanto o nosso outro formulário Bora Comentar estão nas nossas anotações deste episódio. Não deixe de comentar também nas nossas caixinhas do Spotify e nos avaliar lá com 5 estrelas, porque isso ajuda com que o algoritmo da plataforma verde e preta nos entregue o nosso programa para mais pessoas. Caso você queira informação, nós iremos te dar informação. Os nossos stories do Instagram estão recheados de matérias que os nossos queridos companheiros aqui de bancada, tanto o Thiago de Carvalho quanto o Sr. Dalton Cabeça, estão enviando por direct para que seja compartilhado com você. Mas sabe quem também tem direito de enviar matérias para serem compartilhadas nos nossos stories? Você, querido ouvinte, exatamente você mesmo. Mas caso você esteja se perguntando que tipo de matéria eu devo mandar, eu te digo, mande a matéria que você julgar que deve ser compartilhada. Ao fazer isso, nós iremos te dar todos os devidos créditos, assim como nós já fizemos com matérias enviadas pela senhora Josi Manrique, a Nani Félix, a nossa querida Natane Félix aqui, e a senhora minha maravilhosa esposa Ana Benta. Por último aqui, um recadinho, eu gostaria de dizer que nós iremos tirar férias do dia 13 de dezembro até o dia 31 de janeiro, mas nós não vamos te deixar sem programa. O que nós iremos fazer é criar alguns programas com um tema único, com conversas mais extrovertidas, ou não. Alguns dos assuntos que nós queremos abordar, nós gostaríamos muito de falar sobre o Grey's Anatomy, e quem sabe eu adoraria muito ter a Jazz Rider para gravar aqui o episódio inteiro junto com a gente, mas duvido muito que isso aconteça. Mas também eu tô pensando em fazer um programa estilo debate sobre assuntos relativamente espinhosos, quem sabe sobre aborto ou pena de morte. Seguindo aqui, meu povo, eu queria dizer que o nome do nosso quadro, ele vai mudar de uma homenagem para chupinhado, porque na verdade eu tava refletindo sobre isso essa semana e até ouvindo o programa da Cafeína e da Patsy lá, o Papo Delas Podcast, e aí eu percebi que na verdade o que nós estamos fazendo aqui não é bem uma homenagem, na verdade eu só chupinhei o nome do programa delas mesmo. Então, para dar os devidos créditos, o nome do nosso quadro agora vai se chamar Comentando os Comentários, nome chupinhado do Papo Delas Podcast. Por favor, ouça o Papo Delas Podcast, é um excelente programa com excelentes episódios. No Comentando os Comentários de hoje, eu fui buscar lá na rede do Instagram um vídeo, né, que mostra um senhor idoso no Reino Unido, ele irritado por não poder pagar os seus morangos com dinheiro em espécie, porque é um daqueles mercadinhos que você pega e paga por aplicativo, basicamente, né, que você não precisa passar pelo caixa, você simplesmente pega ele e segue sua vida. Mas o que não importa pra gente não é os vídeos, mas sim os comentários. Eu gostaria de trazer alguns aqui. Uma pessoa disse, um absurdo. Uma outra pessoa disse, o consumidor está coberto de razão. O dinheiro é uma moeda legítima, não foi banida. Uma outra moça disse, e assim surgiu a modalidade do militante do papel moeda. Pois é. Uma outra pessoa disse, dinheiro físico é mais difícil de rastrear, por isso o Estado não quer você usando ele. Pra comprar morango? Pois é. O pior de tudo é que faz sentido isso aí que a pessoa falou. Exato. Não, faz sentido, mas acho que não é o caso do velho. Também acho que não, mas que faz sentido, hein? Faz.
rapaz. E por último, um rapaz disse: a questão não é militância, nem controle de meios de pagamento, nem retrocesso como alguns comentários eufóricos retratam. A tecnologia se tornou eficiente, mas ao mesmo tempo excludente. Jovens, lembrem-se que vocês vão envelhecer e nem toda nova tecnologia estará em seu domínio. Se for inevitável a mudança, faça com que o usuário compreenda como funciona e não o trate como tolo. E aí, meu povo, gostariam de comentar esses comentários? Ó, eu concordo com esse último rapaz na questão de que né, a minha mãe, por exemplo, tem 72 anos, ela não sabe usar um Pix, gente, ela não sabe usar aplicativo de banco, ela não sabe fazer esse tipo de coisa. Ela lida com dinheiro, mas como a Cíntia disse, o negócio da moeda, esses dias eu estava lendo uma matéria que eu não vou nem me lembrar onde, nem quando, nem quem, não é, acho que foi um comentário também que eu li, que a pessoa estava falando sobre esse uso de cartão, né, muito cartão de crédito, por conta de que isso gera só dinheiro para o banco, né, porque tem a taxa para você usar lá a maquininha, né, a taxa de, como é que chama? Taxa de corretagem? Não, não sei como é, agora eu esqueci o nome. Todo mundo sabe, eu que tô doida aqui, esqueci o nome, mas é a taxa que é descontado, né? Por exemplo, você vende R$100, você recebe de fato 97. Fica 3 para financeira que trabalha com a maquininha. Taxa de administração. Entendi. Que exatamente é uma questão do governo, como a Cíntia falou, faz um certo sentido, porque é uma questão do governo de fazer o banco lucrar mais, banco, financeira, enfim, esse tipo de coisa, ter mais lucro, né? Porque quanto menos moeda, menos papel você usa, e mais transação bancária com esse tipo, que a pessoa simplesmente tá te emprestando uma maquininha, te alugando uma maquininha, ela tá ganhando sem fazer, ela corre o risco do calote da pessoa, né, o risco é ela que corre, mas se você parar pra pensar, ela tá ganhando dinheiro sem fazer nada, né? De certa forma, sim. Então faz um certo sentido esse negócio não de rastrear em si, né, porque não é tanto dinheiro, mas esse monte de cartão que a gente usa, fazem tudo para você usar mais o cartão e menos o papel moeda, né? Sim. Faz sentido que seja para isso mesmo, para aumentar o lucro de banco e financeiro. E se a gente for pensar um pouco mais, o comerciante pequeno ele tá sumindo, né? Esse senhor tentou comprar, imagino que seja um mercadinho totalmente tecnológico, que não tem funcionários, ou seja, não tá ajudando a comunidade local. Enquanto isso, o comerciante pequenininho ele foi engolido pelas grandes corporações. A gente não vê mais o dinheiro circulando. Sim. Olha, eu não vejo o papel moeda há meses. Há muito tempo eu não vejo papel moeda. Só cartão, débito, Pix e tudo mais. Além de rastrearem a gente com esses dados, né? A gente não faz a economia local realmente circular quando a gente fica usando esses serviços. É o mesmo problema que a gente vê pelo iFood e pelos restaurantes ou lanchonetes de bairro que acabam se sujeitando a entregar pelo iFood porque todo mundo tá lá, todo mundo pede por lá. E aí lá gera taxa, lá deixa de conseguir uma clientela local. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Essa questão do iFood aí, eu descobri há pouco tempo atrás que o iFood come 30% do valor total que o restaurante é para receber. É uma taxa grande. O Uber também. Eu não sei se o Uber, eu não sei, mas é uma facadinha, hein? O Uber, eu descobri que até a taxa da gorjeta que você tá, eles mastigam. Desculpa, pode falar palavrão aqui? Cacete? Fica à vontade. Porra, puta merda, pode falar o que você quiser aqui. Pode falar. Freedom! Até a gorjeta que você dá pro rapaz no aplicativo do Uber, eles acabam comendo, cara. Eu acho isso um absurdo. Ai, mas a nossa plataforma transforma tudo, deixa tudo melhor. Teu cu! Como diria o senhor Diego Esquinelo. Teu cu! Então, eu tava vendo, na verdade ouvindo um programa de podcast esses dias falando um pouco sobre, tipo, tecnocracia, essas coisas assim. E aí tava falando um pouco sobre o Portman e como ele era crítico com relação a essa maneira de matar o papel moeda e começarem a rastrear mesmo o dinheiro, a maneira como o dinheiro troca de mão, né? Como ele passa de uma mão para outra e você consegue ter essa rastreabilidade. Por um lado é bom que diminui fraudes e essas coisas assim, mas por outro lado também acaba podendo gerar dado que pode fazer com que seja moldada a sociedade a maneira como quem controla esse dinheiro quer, né? Bom, e outra, né? Se fosse uma questão igualitária,
na sociedade, beleza, porque eu sou pobre, eu movimento pouco dinheiro, a Receita não vai se interessar por mim. Sim. Agora, se a Receita efetivamente se interessasse por dinheiros que compram mansões, que ninguém sabe de onde vem, Exato. né? Que o cara ganha 20 mil e movimenta 4 milhões. Aí sim valeria a pena, né? Pelo menos a gente veria o resultado disso, né? Porque agora não é, a gente sabe que não é assim e não vai ser assim, né? O engraçado é que você vê a publicização disso, de uma pessoa que faz isso, e quase não rola investigação, né? Ou se rola a investigação, a pessoa passa impune praticamente, né? Sim. Até hoje eu tô esperando a investigação daqueles 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, sabe? Exatamente. Desses mesmo que eu estou falando, de gente que compra mansões e mansões, e assim, e são coisas que no mundo que a gente vive hoje, totalmente interligado, era coisa pro cara registrar um imóvel, sabe, numa cidade e apitar lá na puta que pariu, ó, fulano registrou um imóvel, de onde que veio o dinheiro, como é que tá, como é que ele não ganha isso. Só que assim, nada disso funciona, nada disso é feito para efetivamente se capturar essas ilegalidades que acontecem. Nada disso é feito para isso. Sim. Você entendeu? Então, assim, usa para quê? Na verdade, esses dados eles são usados para inserir propaganda pra gente. Simplesmente vendem os nossos dados, sabe? Ah, olha, a Cíntia ganhou dinheiro aqui, vamos enfiar um monte de propaganda no rabo dela. Puta merda. É o que mais tem. É assim, mano. É complicadíssimo. É exatamente assim. É isso aí, meu povo. Gostariam de comentar algo mais sobre esse assunto? Não, pra mim tá de boa. Não, que senão eu vou passar raiva aqui. Então, e aí, meu povo? Bora comentar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro principal, senhora Sandra Maia, traga-nos a sua matéria. Vamos lá, hoje eu não vou trazer efetivamente uma matéria, eu quero colocar mais um assunto. Ontem, no dia 29 de agosto, o pai da Liana Friedenbach, o Ari Friedenbach, ele deu uma entrevista para a rede Record de televisão. Eu vou deixar o link do YouTube aqui, onde ele fala que a Liana Friedenbach, filha dele, foi assassinada em 2003, junto com o namorado Felipe Café. E ele disse ser contra, pelo menor, que todo mundo deve conhecer, o Champinha, e ele disse ser contra a diminuição da maioridade penal e que o Champinha, que é o assassino da filha dele e do namorado dela, já pagou o que devia. Para quem não lembra do caso, o casal foi acampar sem comunicar aos pais. Lá eles foram pegos por esse Champinha, que na época tinha, não me lembro se 16 ou 17 anos, foram levados em cárcere privado. A menina foi estuprada por ele, por mais alguns caras, companheiros dele. No dia seguinte, assassinaram o Felipe, o namorado dela. Ela passou mais 3 dias até ser assassinada também. E a questão que eu vou trazer aqui, que é primeiro, falar que eu admiro muito nesse posicionamento do Ari Friedenbach, eu admiro muito porque, assim, é um pai e é um cidadão e é um homem que, com tudo o que aconteceu com ele não arreda o pé do posicionamento dele em relação a isso, sabe? Ele realmente acha que a diminuição da maioridade penal não é um caminho e ele defende muito que o assassino da própria filha já pagou o que devia pagar e a forma como ele está preso tem que ser revista, tem que ter uma solução para casos que ainda virão. Porque quando um adulto comete crime e ele é diagnosticado com algum problema mental, ele não vai para a cadeia. É aplicado nele a medida de segurança e ele vai para um hospital de custódia. E lá ele fica fazendo tratamentos e se porventura ele ficar curado daquele problema mental dele, ele sai, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê esse tipo de pena para menor de idade. Então, o que aconteceu com o Champinha? O Ministério Público pediu a interdição civil dele. Interdição é uma medida que a gente propõe para pessoas que já não conseguem mais gerir a própria vida.
ou por motivos de problema mental, por motivos tanto de doença quanto de acidentes, né, que fazem a pessoa já não ter mais uma capacidade cerebral ou mental mesmo de gerir a própria vida, ou por conta da idade, esse tipo de coisa. Então o Ministério Público entrou com essa medida, o juiz aceitou, ele foi então interditado e foi construída uma unidade experimental de saúde especialmente para ele, ainda que hoje abrigue mais pessoas, mas essa unidade foi especialmente para ele. E isso, na verdade, é uma gambiarra jurídica que fizeram para manter ele afastado da sociedade. E existe também um probleminha, que é o seguinte: a psicopatia não é considerada uma doença mental. A psicopatia é um transtorno de personalidade. A pessoa nasce assim. O Adrian vai deixar o link aqui de um outro vídeo também, que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que é autora do livro Mentes Perigosas, deu para o Jô Soares em 2012, deu uma entrevista para o Jô Soares em 2012, falando sobre psicopatia e psicopatas presos. Tem umas coisas bastante interessantes lá em relação a como separar presos que podem ser ressocializados, e qual é o problema do psicopata, por que ele não tem empatia, porque ele tem um problema cerebral no sistema límbico, que é irrecuperável. Então ela fala algumas coisas bastante interessantes lá. Mas a questão é o seguinte: como é que a gente lida com isso? Não só com o menor psicopata, que também tem o problema do diagnóstico, que até então, eu não sei como é agora, mas até então não se podia diagnosticar alguém como psicopata até os 18 anos de idade, só maiores de 18. Mas como a gente lida com isso? Se não pode ficar preso, se não pode ser transferido, a gente vai ficar fazendo essa gambiarra, e é uma questão que ninguém discute, ninguém está querendo saber disso. Também a separação de presos recuperáveis e não recuperáveis é uma situação um pouco complexa, assim, sabe? E o Ari Friedenbach traz essa questão, e eu acho importante a sociedade começar a discutir isso. O que vocês acham disso? Bom, antes só de emitir a minha opinião, eu queria dizer que tem um excelente programa do Modus Operandi, é o Modus Operandi número 150, chama Liana Friedenbach e Felipe Café, A Crueldade de Champinha, aonde elas falam bastante sobre como tudo acabou acontecendo e como a maneira como o Champinha cometeu esse crime. Então é um programa muito bom para quem quiser ter uma ideia do que aconteceu, assim, né? Sim, se você se aprofundar nos detalhes do crime, é pavoroso. Realmente é um negócio de uma crueldade sem tamanho, assim, sabe? E é por isso que eu falei no começo. Eu admiro, porque, assim, eu acho que qualquer pessoa mentalmente sã e minimamente adequada socialmente acha um absurdo esses linchamentos, assim, sabe? Esses dias mesmo aconteceu de um cara passando de moto, foi derrubado, mataram o cara. Supostamente estava roubando uma moto. Mas eu entendo, e ouvinte, entender não é concordar. Exatamente. Mas eu entendo um pai que quisesse vingança. Então, assim, eu admiro muito ele. Eu já ouvi outras questões do Ari, não concordamos com tudo nessa vida, mas em relação a isso, eu admiro muito um pai não abrir mão do seu posicionamento político ali, digamos assim, em relação à maioridade e à própria situação do assassino da filha, né? Que ele fala, ele já cumpriu, ele tá há 20 anos lá, ele já cumpriu, ele vai ficar até quando lá? Ele mesmo diz. Agora ele fala, quando ele sair, se ele sair, quem que vai cuidar dele? O Estado vai cuidar dele? Vai medicar? Vai tomar conta para ele não fazer de novo? Como é que faz? Então ele coloca essa discussão muito bem. O que se faz? Se solta, se continuar preso não é correto, mas soltar também é um problema, é um perigo. O que se faz? E ninguém fala sobre isso. Sim. Cíntia, gostaria de comentar sobre? Eu não sei se eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque infelizmente saúde mental ainda é um pouco de tabu na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente vai para as redes e diz, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a gente não tá cobrando uma política pública. Sim. A gente tá só dizendo assim, eu tenho isso e aquilo. Morre aí. Eu não vejo ninguém fazendo uma pressão para que algo mude. A gente vai entrar no Setembro Amarelo aí, até agora eu não vi nenhuma campanha, eu não vi, sabe? E aí a gente vai ter aquela enxurrada de mensagens no Twitter, se você estiver tendo algum problema, minha DM está aberta. Caralho, eu não quero conversar com ninguém. Eu quero saúde mental, eu quero conseguir um psiquiatra com menos de 2 meses de espera. Eu quero remédio barato. Não dá pra ficar pagando R$300 no remédio, cara. Então, tipo, a gente não tá falando sobre o que a
a gente realmente deveria. O que eu penso, como menores de 18 anos realmente não podem ficar presos, e como pessoas que têm transtornos mentais são inimputáveis, não podem responder por si, talvez a melhor solução fosse realmente a gente ter uma casa de saúde mental que pudesse abrigar essas pessoas. Porém, a história mostrou que toda vez que se constrói um hospital psiquiátrico, principalmente para menores infratores, existe muito abuso por parte das pessoas que estão lá. E essa história se repete desde os anos 1800 e início dos anos 1900. Uhum. Tem aquele hospital, tem aquele caso do hospital famoso lá, como é que era o nome do hospital? Tem até livro, com foto. É Pinel? Não faço ideia. Acho que é. É Pinel, não é, Cíntia? É que tem que é. Fotos horríveis, assim. Era um adulto com criança, com... Nossa. Pois é, muitas vezes são apenas grandes depósitos de seres humanos, que as pessoas não recebem tratamento. E a gente vê isso em clínicas psiquiátricas particulares nos dias de hoje. Então ainda é um assunto muito delicado que a gente precisa debater, a gente precisa cobrar do Estado, seja para aprender, seja para melhorar, seja para dar tratamento. E realmente, quem vai cuidar do Champinha depois que ele sair? Exato. Vai estar marcado pro resto da vida. A Suzane von Richthofen tá de boas, tem a própria empresa, tá estudando. Mas e o Champinha? Então, mas até ela, isso foi uma questão que o Roger Manrique trouxe em um programa nosso passado, que ele trouxe justamente essa questão dela, e que ela foi um bocado massacrada nas redes sociais logo depois, né? Sim. Que ela saiu tudo e ela começou essa empresa de chinelos artesanais. E então aí, assim, ele chegou a trazer, a gente chegou a discutir isso um pouco, mas como a Sandra falou, é uma coisa que é difícil de discutir, tem pouca gente discutindo. Eu confesso que, assim, eu tenho pouquíssima opinião sobre isso, não é uma coisa que eu penso muito, apesar de eu entendo perfeitamente a posição dele, mas também entendo a posição de um pai que tem vontade de buscar vingança, sabe? Mas, cara, puta, nossa, é muito complicado. Ainda mais pensando num Brasil que não tá querendo se discutir direito a descriminalização do uso de drogas, entendeu? E, puta, nego falando besteira que... Porra, já tá mais do que comprovado que pobre preto é preso muito mais do que branco, entendeu? Com a mesma quantidade de droga e... Puta, olha, Sandra, é complicado. É uma coisa que eu não sei nem o que e nem como opinar, pra ser bem sincero com você, assim. É porque, assim, são vários aspectos. Sim. Porque é o aspecto da saúde pública, que a Cíntia colocou perfeitamente. Exato. É a questão da saúde pública em relação a doenças mentais. É em relação à segurança pública, por conta que ele não é... eu não tenho expertise para falar isso, um psiquiatra é que tem, mas o psicopata, ele não é uma doença, ele é daquele jeito, é um tipo de personalidade, né? Então, ele não é efetivamente um doente mental, ele nunca vai conseguir ser tratado, mas também a legislação não abarca a situação dele. Então, assim, o caso dele, especificamente, é tanta coisa esquisita, sabe? Sim. É tanta coisa feita nas coxas, sabe? É tanta coisa feita atropelada, com a carroça andando, que nossa, realmente precisa ser discutido, sabe? O que a gente vai fazer com crianças e adolescentes que cometem crimes graves. Também tem a situação que a Ana Beatriz traz lá na entrevista sobre a separação de presos diagnosticados com psicopatia e presos que são recuperáveis. Não que as nossas penitenciárias estejam muito preocupadas em recuperar alguém, de fato, não tão preocupadas em amontoar gente lá dentro e arrumar mão de obra para o crime organizado. Então, assim, é uma discussão, é uma coisa que eu acho que a gente devia começar a pensar, a cobrar, né, de quem está mandando aí e rever com mais atenção esse tipo de coisa e de casos, porque ele é a estampa, né, ele é o que chama atenção. Só que isso acontece todo santo dia,
né, adolescente praticando crime grave e muitos deles com problemas mentais e muitos deles com psicopatia, muitos deles, enfim, e ninguém tá olhando para isso, na verdade. Sim. Sim. Na verdade, o Brasil também, acho que não só o Brasil, acho que de uma maneira geral, as sociedades não tendem a olhar muito de uma maneira a prevenir certas coisas. As sociedades têm muito uma coisa de resolver o problema quando ele acontece, mas muitas vezes tem como prevenir antes disso acontecer e o gasto, né, aqui bem entre aspas, o ouvinte não pode ver, mas eu fiz aspas com as mãos no céu aqui, muitas vezes é 1000 vezes menor e acaba não sendo feito. Exatamente. E aí depois tem que gastar, entre aspas, novamente, para resolver esse problema que tá acontecendo, sendo que a coisa poderia ser resolvida muito antes. É foda, eu acho que eu ouvi o Altair falando no Naruhodo. O problema é, as pessoas veem muito as coisas em caixinhas. Então, ou vê a coisa a partir do direito penal, ou vê a coisa a partir da questão social, ou vê a coisa a partir do âmbito tal, mas não tenta ver de um âmbito mais macro, sabe? Não tenta se aprofundar realmente dessa maneira como você mesmo acabou falando pra gente aqui. Porque tá tudo interligado. Exato. E eu tava ouvindo... Cara, eu sou o maluco dos podcasts, eu tava ouvindo um outro lugar falando que quando você investe em educação primária, aquela educação logo no começo da formação da pessoa, e se você tem isso de qualidade, tipo, o salto que isso dá em qualidade de vida pras pessoas, tipo, é uma coisa assim absurda, sabe? Que eu tava ouvindo, acho que foi no programa da Natuza Neri, alguma coisa assim, não vou lembrar agora, pra dizer ao certo. Mas eu sei que a pessoa tava falando, o especialista tava falando que assim, quando se tem um gasto devidamente feito nessa parte inicial da infância para questões tanto sociais quanto monetárias, é uma possibilidade de que essas crianças elas venham a ter um crescimento pessoal no futuro muito maior do que quando não é bem feito o investimento. A primeira infância, né? Sim, então eu acho que assim, a gente perde de não fazer certos investimentos no começo e acaba tendo que lidar com esse tipo de situação do caso do Champinha, que é uma pessoa que não tem como ser reabilitada à sociedade, e se ela deixar de estar em um local que seja controlado, um ambiente controlado, que controle ele, qual tipo de estrago que ele pode trazer para a sociedade? É complexo, Sandra. Isso é bem complexo. É complicado. É algo assim que foge muito do que principalmente eu tenho pensado. Mas é algo que eu vou refletir mais sobre, de repente a gente pode voltar e trazer esse assunto novamente. Uhum. Se vocês quiserem, lógico, né? Posso trazer um anexo para essa notícia e comentar rapidamente uma outra notícia aqui? Por favor. Fique mais do que à vontade. Claro. Obrigada. Hoje, 30 de agosto, né? Então, ontem, dia 29, teve um caso, não sei se vocês souberam, né? O caso Ariane Bárbara. Quer dizer, não teve um caso, teve um julgamento, né? Que 2 amigos foram condenados porque eles mataram uma garota de 18 anos depois de tê-la chamado pra lanchar. Não vi. Eu não sei se vocês lembram, isso aconteceu em 2021. Eram 3 pessoas. Era Freia, Raíssa e Jefferson Cavalcante. Chamaram uma garota chamada Ariane pra lanchar. E aí a garota tinha 18 anos. E eles mataram ela simplesmente porque queriam descobrir se a Bárbara, que é uma das meninas que estava envolvida, era psicopata. Queriam saber como seria a reação dela após matar uma pessoa. É assim que a gente tá lidando com saúde mental no Brasil, sabe? Caramba, velho. Lembrei desse caso. É pesado. Muito provavelmente essa garota ela não tem um transtorno mental. Uhum. Porque o psicopata, ele não age dessa forma. Exato. A gente vai descobrir se ela sente alguma coisa. Gente, não. Vamos sair do TikTok, vamos parar de ficar lendo conteúdo de gente que realmente não entende. Porque pra uma pessoa achar assim, eu vou matar alguém pra saber o que eu sinto, é porque ela não é psicopata, é porque ela é malvada, maldosa, ela tem algum outro tipo de transtorno. Não acredito que seja psicopatia. Sim. Ela tem algum problema, mas não o da psicopatia. Sim. Eu cursei metade da graduação em psicologia, então eu não sou profissionalmente capacitada para falar sobre isso. Eu não posso falar como profissional porque eu não me formei. Mas, assim, quando a gente lê realmente, quando a gente vai atrás das informações, a gente vê que o psicopata não age dessa forma.
e é um dos transtornos mais difíceis de ser diagnosticado. É porque eles são a Ana Beatriz, da entrevista lá no Jô, ela diz que o psicopata, ele é extremamente dissimulado, ele sabe exatamente como simular a normalidade. Sim. Então, é complicado você diagnosticar, porque é complicado de você conseguir enxergar. Isso é uma pessoa normal, isso não é normal, você entendeu? Uhum. Porque eles são muito hábeis em simular um comportamento normal. Eles sabem exatamente como fazer. O que a pessoa quer ouvir, o que é adequado, o que não é adequado, falar, você entendeu? Tanto que assim, a Ana Beatriz também deixa bem claro que tem uma escala na psicopatia. Não é todo psicopata que é serial killer. Uhum. Né? Sim. Ou que é assassino. Serial killer é quando mata mais pessoas, quando mata um apenas. Mas ela diz assim, por exemplo, psicopatas leves são ótimos políticos, são ótimos líderes religiosos, são ótimos advogados, são ótimos CEOs, né? Porque é aquela pessoa que não tem muito sentimento de demitir, não demitir, passar a perna no concorrente, sabe? Não tem muito. Então, assim, e nem todos são psicopatas. Então, esse tipo de pessoa vive absolutamente na normalidade da sociedade, dentro, inserida na sociedade, e até bem vista, às vezes, na sociedade. Então, é muito difícil, realmente, é como a Cíntia falou, é difícil diagnosticar uma pessoa assim. Sim, é isso aí. Meu povo, seguindo aqui, eu gostaria de trazer uma matéria do site Aerowin, aerowin.net. O título da matéria diz que idoso de 73 anos foi buscado pela PF nos portões de embarque do aeroporto de Guarulhos e foi preso. A matéria é do dia 26 de agosto de 2023, escrita pelo Murilo Baceto. A matéria basicamente diz que um idoso ele foi preso na madrugada de quinta-feira do dia 24 de agosto, no aeroporto de Guarulhos, antes de embarcar para um voo para a Europa. Será que vocês imaginam o porquê? Por quê? Porque a mala dele foi selecionada pelos cães farejadores. O senhor, ele acabou sendo encaminhado, né, pra delegacia da duas letras, PF, da Polícia Federal. Ô, cara! E lá eles constataram uma estrutura que envolvia a mala dele com quase 3 quilos de cocaína. E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham de idosos cometendo crimes. Aí tem um lance, eu não sei se ele está cometendo um crime legitimamente ou se alguém enganou ele, porque ele pode ser simplesmente uma mula. Então, a matéria é curta, não tem muita informação, mas ao que dar a entender, a mala dele possuía uma estrutura que estava com essa cocaína. Agora, não fala se essa estrutura é interna ou se ela é externa. Então, é bem complicado. A gente já viu, por exemplo, casos de pessoas sendo presas na Alemanha, 2 mulheres sendo presas na Alemanha, porque as suas malas foram trocadas e estavam recheadas com droga. Eu ia citar esse caso, porque, inclusive, no caso delas, as malas foram trocadas por funcionários do aeroporto. Sim. Que as malas delas foram trocadas. Então, esse caso, ele não tem muita informação, não diz se ele alegou inocência ou não, como é que foi, só essa notícia breve, assim. E até, de certa forma, bem caça-clique, vamos dizer assim. A senhora Cíntia tem opiniões fervorosas sobre empresas que utilizam de matérias caça-cliques, e eu adoraria ouvir a opinião dela sobre isso. Nossa, todo dia eu tô lá no Twitter reclamando de algum portal que adora escrever esses clickbaits. Eu não sei, acho que as matérias que eu escolhi não são clickbait, mas eu quase trouxe algumas daqui da minha região. Deveria. Assim, eu talvez ainda até mude aqui. Eu não sou jornalista, né? Eu faço publicidade, mas eu entendo que o jornalismo ele não é bem valorizado e tudo mais. Mas nada consegue justificar você escrever títulos mentirosos, coisas manipuladoras, sabe? Só pra você ganhar, sei lá, 1 centavo, 2 centavos por exibir um anúncio. Sim. A internet está cheia de fake news, e se a gente tiver jornalistas sérios, ou que deveriam ser sérios, e portais que ficam investindo nesses
clickbait, daqui a pouco a gente não consegue mais ler nada. Eu simplesmente odeio, eu bloqueio portais que fazem isso. Recentemente eu topei com uma matéria do Diário do Pará, que é um jornal daqui da minha região, que falava assim, há 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, 40 anos, o estado do Pará vencia concurso de beleza. Aí eu fiquei assim, do nada, sabe? Não dizia absolutamente nada na matéria. Só que aí eu caí na besteira de ler comentários. Mas eu li o comentário porque uma pessoa que eu conheço do Facebook, eu ainda uso o Facebook, gente, mas é escondido. Justo. Uma pessoa que eu conheço comentou nesse post e apareceu ele pra mim. E a pessoa comentou assim, e ela nem era do Pará. Aí aquilo assim me instigou um pouco, né? E eu resolvi abrir a matéria e eu já tô roubando toda a pauta do Adrian, gente, mas eu juro que é rapidinho. Por favor. Não, vamos. Fique mais do que à vontade. Você está... Olha, o nome desse programa é Comentaristas de Portal. Que seriedade você acha que a gente busca nesse programa? Seriedade... A gente quer mais é zoar, é falar besteira e conversar. É isso que a gente quer nesse momento. Não, e outra, às vezes a gente traz uma matéria aqui e a gente acaba realmente chegando lá na puta que pariu do assunto, porque... Exatamente. O que importa aqui é a conversa e a discussão. É assim mesmo, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Pois é. Então, por favor, sequestre a pauta e fique mais do que à vontade. O que importa aqui é o ódio. Ah, então tem bastante. Então vamos lá. Eu resolvi abrir a matéria pra entender porque estavam dizendo que a pessoa nem era daqui. Acontece que, na verdade, era Angélica, sabe? Angélica, apresentadora. Da mancha na perna? Isso, essa mesma. Ela ganhou um concurso de beleza, sei lá quantos anos atrás, 30, 40 anos atrás. E todas as crianças que estavam participando vinham segurando uma plaquinha de um estado. Elas não necessariamente estavam representando o estado, elas só estavam segurando uma plaquinha. E por acaso a plaquinha da Angélica era do Pará. Nossa. E ela ganhou um concurso. Foi isso que aconteceu. Ela vinha segurando uma plaquinha. Então, como é que você pega um negócio que não tem eira nem beira, tenta transformar isso numa notícia caça-clique pra ganhar dinheiro? Ah, o Pará venceu. Não, o Pará não venceu o concurso de beleza. Quem venceu foi a Angélica. Ela só vinha segurando uma porra de uma placa. Ela podia estar segurando um número. 1, 2, 3, 4, 5, até 26. Vai ver que estavam usando 26 porque eram as unidades federativas do país. Uhum. E era um concurso de crianças. Então vamos mostrar estados e tal, educação. Mas assim, eu fiquei tão puta da vida vendo isso. Eu disse assim, cara, Pará não venceu. Foi a Angélica. Ela vinha segurando uma plaquinha. A matéria tem acho que 2 parágrafos. Mas, plot twist. Esse Diário do Pará, na verdade, pertence à família Barbalho. Então... Calma. Senão vem um processinho. Não, eu não tenho medo nenhum de falar. Esse portal é de uma... Por favor, pode seguir agora. Não, eu não tenho medo nenhum de falar que é da família Barbalho, porque talvez vocês conheçam o atual governador do estado, Helder Barbalho. Pertence a essa família, assim como o pai dele, né, que foi... Acho que ele não foi o fundador, mas um dos donos, né, o Jader Barbalho. Helder Barbalho, pra quem não tá sabendo, já foi ministro, acho que das cidades, alguns anos atrás, né, em outro governo. Agora ele é governador do estado e muito provavelmente ele vai lançar a candidatura dele à presidência. Então, assim, não é um portal que tá precisando de dinheiro, sabe? É um portal poderoso. É um portal que domina, por exemplo, as redes públicas daqui. Porque a gente tinha antigamente, a gente ainda tem, na verdade, a Rádio Cultura, que é uma rádio do governo, digamos assim. Quando o Helder assumiu, muda tudo, né? E ele traz quase todo mundo da Diário. E a rádio, que era cultural, agora é completamente comercial. Então, assim, a gente sabe que não é um portal, não é tipo um Pudimcast da vida que tá contando moedinha pra pagar as coisas no fim do ano. Uhum. É um puta portal com muito dinheiro. Precisa fazer esses clickbaits? Precisa mesmo? De verdade? Pra ganhar 2 centavos por anúncio exibido? E tem mais uma coisa. Eles perderam o site original deles, que eu acho que era dol.com.br, de tanta fake news que eles postavam. O Google simplesmente bloqueou. Nossa, caramba. Então assim, como é que em 2023 a gente ainda tem essas fake news malvadas, malditas, sabe? Mal escritas? Puta merda, só traz dinheiro. Mas deixa eu te falar, semana passada, no programa da semana passada, eu fiquei puta, porque assim, a gente tem esses portais de clickbait, mas a gente tá tendo também um problema com a mídia tradicional, que parece que não apura mais notícia, porque no episódio da semana passada eu trouxe que todos os grandes jornais e portais trouxeram a notícia de que
o STF autorizou que os juízes julguem ações dos seus parentes. Você pode concordar ou não concordar com a decisão, aí vamos sentar, vamos discutir os prós, os contras, os sim e os não, mas não foi isso que foi decidido, entendeu? Até expliquei, depois hoje eu estava ouvindo, porque o episódio foi ao ar hoje, eu estava ouvindo e falei, parece que eu não expliquei muito direito, mas assim, parece que não apura mais a notícia, porque não foi isso que foi decidido, não era isso que estava sendo discutido. E todos os jornais trouxeram isso, sabe, na manchete, dentro da notícia, que praticamente ninguém explicou direito para o cidadão, e isso gera uma raiva no cidadão, vai gerando uma raiva, sabe, no cidadão. Sim. Uhum. Vai aumentando uma raiva que não era para ser aumentada, se tivessem explicado direito. Sim. Sabe? Então, e isso é grande mídia. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei no episódio, a gente defende por tudo que é mais sagrado a liberdade de imprensa, gente, numa democracia. Então, começa a ficar difícil defender também, amiga. Não tenho como te defender, sabe? Mas eu tenho só um comentário a fazer sobre isso, é que às vezes não dá tempo de apurar a notícia. Por quê? Porque existe essa necessidade de você colocar o seu site em primeiro lugar, a notícia acabou de acontecer, eu preciso bombar no Google justamente para atrair cliques. Então, às vezes, o pobre do jornalista, ele não consegue entender o que tá acontecendo, ele só copia e cola uma notícia que já saiu. Uhum. Então, assim, não dá tempo. A notícia saiu agora 10h15 da manhã, tem que estar no ar 10h30. Porra, sabe? É horrível. Sim, é loucura, né? A gente também comentou isso um tempo atrás, uns episódios atrás, sobre esse frenesi que tá de tudo ser imediato, sabe? Ninguém mais tem uma paciência para ver um vídeo de 20 minutos explicando. Thiago falou muito isso. Como é que eu vou explicar um fato histórico em 1 minuto e meio? Eu não consigo fazer isso. Né, o Thiago é professor de história. Eu não consigo fazer isso. Não, e se você não capturar a atenção nos primeiros 30 segundos, inclusive... Teu vídeo roda pra cima. A chance da pessoa não ver aquilo lá é altíssima. Esse imediatismo tá foda. Sim. Eu queria trazer uma questão aqui para reflexão nesse ponto que a Cíntia comentou sobre o clique, né, o caça-clique e tal. Eu nem penso, Cíntia, que seja por uma questão de arrecadar dinheiro para ganhar 1 centavo, 2 centavos por clique e assim por diante. Eu acho que a questão é literalmente gerar tráfego, o que vai gerar relevância nos motores de busca. E aí, motores de busca, eu tô dizendo de todas as empresas. Mas a questão é que outro tipo de ideias que eles conseguem compartilhar quando uma pessoa chega por esse conteúdo de fake news. E às vezes um conteúdo que é sério, entre aspas, bem entre aspas, tentando disseminar as informações baseadas naquilo que eles acreditam. E tentando vender uma visão de mundo extremamente enviesada que é contrária da realidade, entendeu? Não sei se você entendeu o meu ponto, Cíntia. Eu acho sim, né? Então, além da gente ter a receita gerada, a gente vamos encontrar as pessoas que nos apoiam na internet. Exatamente. Seria isso? Porque aí essas pessoas se tornam a massa de manobra desse local, entendeu? Desse portal, bem entre aspas. A ideia de gerar o clique, além de trazer a pessoa pra dentro do portal, porque assim, pelo menos eu acho que a minha geração, assim, a galera que tem entre 30 e 35 anos, é uma galera um pouco mais cética no âmbito digital, assim. Quando vê alguma coisa, de certa maneira, lê uma matéria de uma forma cética. Apesar de que nos comentários eu tenho visto que, assim, existe muita gente que só lê o título, toma como base que isso é o que fala a matéria e toma suas próprias conclusões baseadas nisso. Como a gente tá falando aqui dos primeiros 30 segundos de um vídeo, por exemplo. Mas eu acho que a gente, pelo menos, essa galera dos 30 a 35, se torna um pouco mais cética e tenta ver de uma maneira diferente. Mas tem muita gente que não. Por exemplo, pessoas de 60 anos pra cima, se tá aparecendo ali, é verdade, entendeu? Não importa que seja um tubarão com cabeça de unicórnio. Se a pessoa tá vendo na internet, é porque é verdade. Não tem esse senso crítico de entender que, como é uma via democrática, bem entre aspas, qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa é capaz de criar um conteúdo, não consegue ver que aquilo pode ser falso. E muitas vezes o conteúdo é tão simplista, mas tão simplista, que é fácil de você entender e
concordar, sabe? Não é à toa que muitos idosos foram presos lá no dia 8 de janeiro porque estavam concordando com um golpe de Estado. Então, assim, eu sempre penso nesse ponto. Tipo, quando eu vejo uma matéria clickbait, raramente eu clico nela, ou tem que ser tão chamativa o título da matéria pra eu querer ver o que tá escrito lá dentro, porque normalmente eu sei que nada de bom vai vir desse clickbait, assim, sabe? O que já aconteceu é que, antigamente, alguns anos atrás, eu seguia a página do DOL, eu seguia o Liberal, que é o outro jornal daqui, mas assim, com o tempo foram surgindo tantos clickbaits e tantas coisas assim absurdas, tantas coisas que não me interessavam que eu deixei de seguir. Porém, o Facebook vive jogando na minha cara. É relacionado, é patrocinado, não sei o que. Eu já deixei bem claro, eu não quero ver isso aqui. Até chegar ao ponto de que eu realmente precisei bloquear pra não ver mais. São bloqueados, eu acho que no meu Twitter e no meu Facebook, porque eu não quero. Inclusive, uma outra fofoca relacionada ao Liberal, que é o concorrente daqui, o antigo chefe de redação discutiu comigo pelo Twitter. Caramba! Porque eu fui escrotear com uma matéria que eles publicaram. Nossa! Caramba, Cíntia, como assim? É porque acho que foi na semana que alguma celebridade faleceu por algum problema renal, e aí eles publicaram um negócio tipo assim, foi muito sensacionalista. Eu acho que era assim, outras celebridades que faleceram pelo mesmo motivo. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Pelo amor de Deus, o que é isso, Liberal? Sabe, eu fui no Twitter e falei, o que é isso, sabe? É ridículo, né? E aí me responderam pelo Twitter dizendo que, na verdade, fazia parte de um especial e não sei o que, com outras 4 matérias, que eram umas matérias muito nada a ver, tipo assim, saiba o que fazer, saiba os primeiros sintomas, que a gente sabe que é tudo clickbait. Mas nesse viés aí, acho que foi o Estadão, não é? Que a Aracy Balabanian morreu, e ao invés de falar de toda a carreira dela, acho que foi, agora eu não lembro se foi o Estadão ou se foi a Folha, mas eu tenho pra mim que foi o Estadão. A mulher morreu, ao invés de falar de toda a carreira dela, de que ela é filha de armênios, né, e não sei o que, e a bagunça toda que acontece lá na Armênia, e falar coisas relevantes sobre a vida, a carreira, a mulher que ela foi. Não falaram, a mulher fez aborto e não quis ter filho. Foi ela que fez aborto, já nem sei mais, mas ela não quis ter filho, não quis casar, só quis se dedicar à carreira. Falei, gente, a mulher acabou de morrer. Que é isso? Pois é. Mas foi a mesma coisa que falaram da Rita Lee. Sim. Porque quando uma mulher morre, ela morre 2 vezes. Ela morre na vida dela e ela morre pela imprensa, escrachada em praça pública. Nossa, sim. Então, tipo, eu não compactuo com isso. Então eu bloqueio, eu denuncio, eu não tô nem aí. Vai fazer diferença? Provavelmente não. Mas assim, eu não vou consumir aquilo. Sim. Eu sou muito, muito chata com relação às coisas que eu consumo. Porque eu trabalho com redes sociais, então eu não aguento mais olhar redes sociais. Chega no fim do dia, eu não quero responder ninguém, eu não quero olhar pro celular, não quero saber de nada. Então eu garimpo muito o que eu vou consumir. E esse tipo de conteúdo não é o que eu quero consumir. Eu não quero ver outras pessoas faleceram em decorrência de falência dos meninos, sabe? Puta que pariu. É muito não ter noção. É até interessante esse ponto que você trouxe. Eu trouxe um ponto há um tempo atrás e aí eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre isso. Há um tempo atrás eu trouxe uma matéria de um jornal aqui da minha cidade, né, daqui de Campinas. Eles utilizaram um termo chamado Dark Kitchen para se referir a cozinhas que não possuem salão. Então você não pode ir comer no restaurante. Eles só trabalham com entrega. Ou você vai lá só para retirar, ou entrega por aplicativo, assim por diante, ou delivery próprio deles. Mas assim, eu achei esse termo um termo extremamente canalha, sabe? Porque você dá uma conotação, eu disse na época, que você dá uma conotação de algo ruim, porque quando você ouve falar Dark Kitchen ou cozinha dark, né? Cozinha escura, qualquer coisa assim. Você não pensa em algo bom, você pensa numa coisa ruim. E aí eu queria muito ouvir sua opinião, se você criou alguma opinião nesse meio tempo enquanto eu falava desse termo, tudo. Eu gostaria muito de ouvir o que você pensa sobre isso e não sei se você tem outros exemplos de locais que criam termos de conotações ruins para as coisas que não são, sabe?
Não tem o porquê ser, entendeu? Eu não sei se esse termo foi criado no Brasil ou se ele foi importado. É bem possível. Mas, geralmente, a Dark Kitchen, eu não conhecia muito bem o funcionamento, mas geralmente a Dark Kitchen, ela é apenas delivery. Sim, O exato. que acontece? Muitas empresas alugam galpões e aí sublocam esses galpões, tipo pequenos compartimentos, para várias Dark Kitchens funcionarem. Uhum. Então, assim, a gente não tem realmente como ver se ela é limpa, se ela tá usando produtos de qualidade. Então, ao mesmo tempo que você pensa, nossa, tá criando-se uma conotação negativa, você não sabe onde é o lugar, você nunca viu, não sabe como é a porta, não sabe como é o nível de higiene do lugar. Mas assim, quando você vai abrir uma cozinha industrial, no Brasil, pelo menos, você é obrigado a tirar o alvará. E quando você tira o alvará, você tem que passar pelas inspeções sanitárias. Mas isso não existe pro iFood. Não, isso existe pra qualquer cozinha. Não importa se tá no iFood ou não. Não, mas no iFood isso não existe. Eu vou te dar um exemplo da minha vida real. Eu moro numa casa agora, uma casa da minha família, mas antes de eu vir pra cá morar, essa casa tava alugada. E eu descobri que essa casa tava no iFood como uma doceria. Caramba! E eu só descobri isso porque eu fui pedir a ligação da internet pra cá e quando eu joguei o endereço apareceu o nome da doceria. Aí eu entrei em contato com a pessoa que tava aqui, fingindo que era uma cliente, pra tentar entender, vem cá, essa doceria funciona aí? Como é que é? Ela me explicou que ela fazia os doces aqui e entregava. Aí eu joguei na internet, fui ver os dados dela, ela era microempreendedora. Então, tipo, eu falei, olha só, eu vou me mudar pra aí e eu quero que tu apagues o endereço daí agora, porque eu não quero a minha casa exposta no iFood. Aí o que ela fez? Ela mudou o endereço pra outro lugar. E aí eu joguei aqui, eu fui pesquisar o lugar, era uma barraquinha de doces aqui na esquina, sabe? Nossa. Na verdade, não era nem uma barraquinha de doces, era uma barraquinha de rua. Então, tipo, você tem essa mobilidade dentro do iFood pra trocar pra qualquer endereço que ninguém vai vir aqui. Então, é realmente uma Dark Kitchen, não tem ninguém que venha fiscalizar. Eu não sei como como as coisas são preparadas, se tem o mínimo de higiene, tá entendendo? Uhum. Não, e isso com doce, com salgadinho, coxinha, esse tipo de coisa. Com tudo. Com barraquinha de cachorro-quente, que faz entrega. E outra coisa, mesmo que você, que nem o Adriano estava falando, mesmo que você monte um galpão, faça compartimentos, monte cozinhas, para ele funcionar, a vigilância sanitária vai. Tá tudo certo, os encanamentos, as pistas, tudo limpo. A partir do momento que você aluga, você recebe o alvará de funcionamento, aquelas cozinhas vão ser ocupadas e você não sabe que tipo de produto a pessoa está usando para fazer teu lanche. Uhum. Porque a vigilância sanitária não está lá todo dia. Ela vai lá para dar o alvará para ver se está tudo certo, né? Ela vai uma vez por ano. Mas aí que tá, não deveria ser recorrente as inspeções? Mas é Brasil, né? Deveria, mas não, assim, não só deveria, não só porque pouca coisa importa, como você não tem funcionário para dar conta disso. Cara, eu fico louco com isso. Você não tem como, não tem jeito. Quantos fiscais você precisa para fazer isso? Pois é, então nesse caso a Dark Kitchen é realmente um negócio obscuro, ninguém tá vendo, ninguém sabe, e ela é apenas delivery. Uhum. Não é um lugar que eu vou visitar, vou conhecer, vou me sentar para comer. Existem lugares, claro, que trabalham com atendimento presencial, você pode ir lá comer e com delivery. Mas a Dark Kitchen é aquele negócio que é realmente obscuro. Se eu quiser, eu posso fazer no kitnet daqui de casa. Vou montar, montar uma doceria aqui. Vou pegar lá, já tem a clientela da moça que morava aqui antes. Tá entendendo? E ninguém vai poder me impedir disso. O iFood não vai vir aqui na minha casa fiscalizar. Tá funcionando? Não tá funcionando? Tá lavando a mão? Não vai fazer isso. É completamente Dark Kitchen. Certo. Loucura. Nossa. Fazer o quê? Mas aí, olha, eu particularmente não gosto de pedir iFood por inúmeras coisas. Eu acho as taxas abusivas, eu acho que você mata o comércio local, eu tenho um monte de opiniões, mas é principalmente porque ele não consegue garantir a segurança alimentar. Quando eu peço de lugares que eu já conheço ou que são grandes, ou são, tipo, não digo nem famosos, mas preferencialmente lugares que eu já frequentei. Uhum. Ainda sou chata, né? Quase não uso, mas quando uso ainda sou extremamente arrogante. Não, mas justo. Eu acho justo. É uma questão de posicionamento seu e acho mais do que justo. Eu venho pensando muito nisso que você acabou de comentar sobre fomentar
a economia local, né? E dentre elas, eu tava vendo um vídeo do João Pacífico falando sobre aquela OXXO. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Acho que não. É uma rede de lojas de conveniência 24 horas. Ela tá sendo muito comum aqui no estado de São Paulo. Aqui em Campinas mesmo, sei lá, tipo, tem... Perdi as contas, assim. Tipo, tem mais do que uma dúzia na cidade, assim. E só que tem um pequeno porém. Ela é uma subsidiária da Shell. Ou seja, uma empresa extremamente grande ganhando espaço, porque qual que é a grande questão? Como eles conseguem preços tão baratos? Eles compram em escala e distribuem para suas lojas, entendeu? Esse também é um conflito, Sim. né? Porque a gente, por mais que a gente queira fomentar o comércio local, como o comércio local é pequeno e compram em pequenas quantidades, os preços deles são mais caros. E aí o bolso da gente, por mais que a gente tenha boa vontade, às vezes o bolso não aguenta, né? Exato. É complexo essa cadeia aí. E pelo menos, acho que nesse ponto, o agronegócio... Pelo menos as pessoas que... não vem defender agronegócio na minha frente, tem sujeito a paulada. Duas. Não é questão... Não tô defendendo o agronegócio grande. Eu tô defendendo aquele pequeno produtor familiar. A agricultura familiar tá liberada. Então, eu conheci muita gente no sul de Minas que era produtora de café e se juntava em cooperativas para ter um melhor ganho. Uhum. Sim. Entendeu? Então são pequenos produtores. Isso é uma coisa que no agronegócio é uma maneira de dizer, porque querendo ou não é um negócio agro. Então assim, acho que o nome é ok. O problema são empresas gigantes que fazem uso desse tipo de negócio para manter monoculturas e assim por diante. Eu sou extremamente contra monoculturas. Enfim, não é esse o assunto. A questão é assim, a cooperativa. Mas se você parar para pensar, dentro da cidade, por que uma cooperativa não dá certo? Porque os negros vão achar que é comunismo, entendeu? Como? Nossa, até voei no agudo aqui. Como que eu vou me juntar? Vou até falando em falsete. Até deu uma falsetada aqui. Como que eu vou me juntar com meu amiguinho pra gente conseguir preço melhor, sendo que isso é coisa de comunista, entendeu? Coisa de comunista safado. Então, ai, gente, cara, é triste pensar nisso. E aí, o que acontece? Vem uma subsidiária dessa e acaba matando o comércio local. Porque não tem como o cara sobreviver com aquele mercadinho ali por muito tempo. Porque a competição de preço é abissal. E muitas vezes o cara fica aberto 24 horas. E o cara que tem um mercadinho não vai conseguir ficar aberto 24 horas por N questões, seja por questão de violência, seja por questão de não ter quem fique ali. A pessoa vai abrir mão da vida pessoal dela para manter o negócio dela aberto, para poder competir com a subsidiária que consegue ter não sei quantos funcionários para manter o local aberto. Então, tipo, cara, é muito complicado. Eu acho que, assim, os nossos governos fazem pouco pra evitar isso, sabe? Porque querendo ou não, você para pra pensar, vai concentrar a grana na mão da subsidiária, entendeu? É mais uma empresa grande ganhando mais um pouquinho de dinheiro. De quem já tem grana, né? Exatamente. Então, assim, eu não consigo entender como os políticos, de uma maneira geral, principalmente esses filha da puta de direita, desculpem o filha da puta, que eles não conseguem, eles conseguem só olhar pro próprio umbigo, sabe? Só pros próprios interesses, e aonde deveria ser a representação do povo. Mas que povo que esses caras representam, sabe? É essas coisas que me deixam doido. E aí, queria abrir o microfone pra vocês falarem o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Pô, eu vou falar pelo menos meia hora, então eu quero encerrar. Por favor, Cíntia, você como convidada desse programa, eu faço questão que Vossa Senhoria fale o quanto a Vossa Senhoria quiser. Não, deixa a Sandra falar primeiro, porque eu vou brilhar depois, gente, porque eu tenho tanta coisa pra falar disso. Não, eu tô querendo ver você brilhar mesmo, pode falar. Então, ó, eu já vou começar puxando a orelha de vocês, porque isso acontece também por culpa nossa, justamente por iFood, por conhecer essas conveniências grandes, a gente acaba não procurando o pequeno. O que eu faço? Já faz alguns anos que eu tento sempre que possível, ajudar pequenos negócios. Seja assim, comprando
bolo, comprando uma roupa. Claro que às vezes o pequeno negócio também quer me fuder, quer cobrar R$70 numa camisa que foi desenhada à mão. Aí não dá, né, galera? Desculpa. Eu sei que seu trabalho é legal e tal, mas porra, tem horas que não dá. Mas assim, antes de me mudar pra cá, eu morava num condomínio, né? Eram 10 blocos. E aí, tinha um negócio muito legal no condomínio, que eram os grupos de venda. Praticamente, sei lá, 70% do condomínio tava vendendo alguma coisa. Então, eu não precisava nem cozinhar se eu não quisesse. Porque tinha gente vendendo café, gente vendendo almoço, gente vendendo jantar e anunciando no grupo do WhatsApp. Então, eu conseguia pedir pelo WhatsApp, ou então eu interfonava pra pessoa, dizia o que eu queria, ela vinha deixar na minha porta e não pagava nem a entrega. Porra, lindo, maravilhoso. Essa é uma coisa que eu sinto muita falta morando aqui nessa casa. Porque eu já tinha, assim, tudo que eu queria eu conseguia lá. Era sopa, era almoço mesmo, era bolo, era doce gelado, tudo, às vezes até bebida. Teve uma vez que eu resolvi descer sozinha pra piscina, e aí eu pedi pra levar umas cervejas pra mim e fiquei tomando cerveja gelada na piscina. Nossa, maravilhoso. Caramba! É, igual, nossa, meu Deus do céu, que saudade que eu senti desse condomínio. Nessa parte, porque lá teve muita bagunça que não ficou legal. Mas, é aquele lance, porque eu olhei pro lado. Eu olhei pro lado e vi isso. Assim como, literalmente, eu olhei pro lado e vi uma fruteira pequenina do lado de casa, que era, tipo, muito melhor do que ir no supermercado. Primeiro, porque era mais perto. Segundo, porque o rapaz lá era super simpático. Terceiro, porque as frutas eram sempre novinhas, sempre bonitas e gostosas. Então, é a gente virar um pouco a cabeça para um lado e pro outro e procurar. E aí eu vou dar um outro exemplo. Eu recentemente decidi que não, agora eu realmente vou me cuidar, porque eu cheguei naquela idade que tudo dói. Então, eu preciso me cuidar. Aí você pergunta a idade da menina, tem 30 anos, né? É pouco mais. O Adrian falou assim, não, porque a galera da faixa dos 30, 35, eu já tô saindo, né? Ah, eu já passei também faz tempo. Ok. Mas assim, eu decidi que eu ia caminhar. Aí mesmo que eu comecei a caminhar aqui por perto, né, aqui na vizinhança, eu comecei a descobrir outros lugares. Por exemplo, semana passada eu descobri que tem comida árabe no outro quarteirão. E bem pertinho existe uma pastelaria e que também vende yakisoba. Isso, tipo, 2 quarteirões da minha casa. Eu moro aqui há 2 anos e eu não sabia. Porque eu não andava muito por aqui. Caramba! Então a gente tem que aprender a olhar para as coisas. Descobrir, porque o pequeno comerciante, ele também precisa disso. E eu sei que o dinheiro que eu vou gastar ali, ele vai gastar numa farmácia de bairro, ele vai gastar na fruteira que é do lado, sabe? E vai continuar circulando a economia aqui, pequenininha, microeconomia, né? Não vai para essas grandes corporações. E é engraçado, né? Porque isso que você falou também gera um outro assunto, que como a gente está tão conectado e tão preso ao mesmo tempo, né? A gente quase não sai a gente conversa com o mundo inteiro, mas a gente, na verdade, quase não sai de casa. Sim. Né? Quase não 2 quadras da tua casa eu não sabia. Aí, claro, tem pandemia e tudo mais. Interessante como a gente anda vivendo hoje em dia. Sim. Aí um outro exemplo que eu tenho pra dar é que bem na frente da minha casa abriu uma Dark Kitchen, que era uma hamburgueria. E aí eu conheço o vizinho, gente boa pra caramba. Eu moro no meio do quarteirão. Lá na esquina tem um desses sanduíches carrinho, né? É o que chamam de podrão. De podrão não tem nada ali, porque eu já passei, já comi lá, é bem limpinho. E aí uma coisa que eu acho maravilhosa é que o dono da hamburgueria da frente da minha casa, ele é cliente desse podrão da esquina. Tipo, ele adora. Ele recomenda o sanduíche de lá. Ele falou assim, é o melhor pernil que eu já comi na minha vida. Pode ir, é bom demais. E sabe, o cara ele entende que ele é concorrência por vender lanche, mas eles são de nichos diferentes. Na frente da minha casa é um sanduíche mais padrão americano, então aquela carne artesanal e tal, não sei o quê. Lá na esquina de casa já é um negócio bem mais artesanal, que é padrão brasileiro, né? Sim. Que eu acho que pra vocês é diferente, mas aqui a gente tem diferença de cachorro quente pra hot dog, e eu posso contar isso no próximo episódio se eu for chamada. Fica aqui a curiosidade pra vocês. Pra gente aqui é tudo a mesma coisa. Nossa, eu preciso saber isso. Não, aqui o cachorro quente é completamente diferente do hot dog. E existe também o cachorrote, mas isso eu só vou contar quando me chamarem pro próximo episódio. Já está convidada, já. Gente, agora eu vou ficar... Tem que ser semana que vem isso. É assim que eu cavo minha presença nos podcasts. É esquema de pirâmide.
Mas assim, voltando, é porque a gente não consegue mais olhar essas vendas. Aí o Adri falou assim, porque a conveniência não funciona 24 horas. Eu tenho uma outra história. Existe uma fruteira aqui, ela é mais ou menos de 5 quarteirões da minha casa, que ela funciona 24 horas por dia. Uma fruteira é na frente da casa do rapaz. Toda vez que eu passava 11 horas da noite, às vezes estava aberto. Aí eu falei assim, um dia eu vim aqui. E eu fui. Aí eu fui lá, as frutas são boas e tal, novinhas. Aí eu perguntei, vem cá, vocês funcionam o dia todo? Aí ele falou, porque como a gente mora aqui, então toda vez que tem alguém em casa, a fruteira tá aberta. Fica 24 horas aberta. Legal. E é verdade, eu já passei 1 da manhã e tava aberta. Eu até falei assim, cara, será que ele vende drogas? Não é possível, ele tá ganhando dinheiro vendendo frutas de madrugada? E tá. Isso é uma boca? Aí eu fiquei assim, não é possível, uma fruteira 24 horas na frente da casa dele. Sim, depois eu posso até mandar foto pra vocês. Não, mas mas assim, nem todo mundo tem essa possibilidade de ficar aberto 24 horas, e eu entendo perfeitamente a pessoa que quer ter direito ao ócio dela, sabe? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito muito em off, assim, no nosso grupo interno mesmo dos participantes do programa, do qual eu não faço parte, hein? Não sou participante do programa, eu nunca tinha ouvido falar desse grupo. Olha a panopretagem, hein? É por isso que eu tô externando o que a gente tá falando. A gente tem falado muito sobre esse direito ao ócio, sabe? Que parece que a gente perdeu um pouco esse direito ao ócio. Parece que a gente não tem mais direito a ter o ócio, a ficar um pouco de boa ou curtir alguma coisa e não fazer o nada, sabe? Contemplar o nada, aquele contemplar o nada. A gente tá indo pra uma coisa que, se a gente não estiver fazendo alguma coisa, a gente tá errado. Ou a gente tem que estar lendo, ou a gente tem que estar vendo um filme, ou a gente tem que estar criando conteúdo, ou a gente tem que estar editando podcast, ou criando podcast, sabe? E às vezes a gente perde o poder de contemplação das coisas. E muitas vezes é na contemplação que a gente tem ideias, que a gente tem novas perspectivas. Então eu sempre fico pensando um pouco nisso, assim, sabe? Como você falou, eu moro num bairro que, assim, eu moro minha vida inteira nesse bairro. Então eu meio que conheço o bairro de cabo a rabo, praticamente. E muito próximo de casa tem uma empresa extremamente gigante de bricolagem, sabe? Não sei se vocês conhecem, é aquela verdinha em formato de triângulo, que começa com Leroy e termina com Merlin. Mas eu dou preferência para as lojinhas internas do bairro que vendem coisas voltadas para a área de elétrica e hidráulica, que muitas vezes tem, gente, sinceramente, muitas vezes tem um preço 1000 vezes melhor do que essa empresa de bricolagem. Eu só vou nessa empresa de bricolagem se eu tiver muito a necessidade de alguma coisa que eu sei que eu não vou encontrar por aqui. Então, eu acho que esse movimento que a Cíntia comentou de olhar o comércio que está próximo da sua casa é algo extremamente necessário. Sim, concordo. Meu povo, já estamos aqui com quase 1h30 de gravação. Eu gostaria de seguir para o final, e caso você queira participar, nós temos os nossos 2 formulários, tanto o Bora Comentar quanto o Quero Comentar. O Bora Comentar, você deixa a sua opinião, sua matéria, seu comentário. E no Quero Comentar, você tem a possibilidade de vir gravar um programa inteiro aqui conosco, como a Cíntia fez hoje. Caso você queira também, nós temos um meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você pode enviar seus comentários também para comentaristasPod@gmail.com. Nós estamos em redes sociais, diversas delas, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no Céu Azul, como @comentapod. Eu sou o @Adrian Lemos no Twitter. E a senhora Sandra, onde que as pessoas te encontram? Vocês me encontram no Twitter como Sandra Maia, com Y e H no final, e também no Facebook, lá no grupo do Sky Nerd Ômega. Agora, hoje foi. Hoje foi. Entra lá que a gente conversa sobre tudo, quadrinhos, filmes e política, tudo que vocês quiserem, tem lá um pouquinho. É isso aí. Nós temos também o nosso querido Roger Manrique no Twitter como Roger Manrique, no TikTok como Roger.manrique. O nosso querido professor loiro dos olhos azuis, Sr. Thiago de Carvalho, no Twitter como Tistoriano e no Instagram também como Tistoriano, com TH, que ele diz que é a maneira certa que diz o seu nome. Temos também a senhora Natane Félix no Twitter como @NaniFélix. O senhor Dalton Cabeça no Instagram como Dalton Cabeça com KBSA e no Twitter também com a mesma alcunha. E por último, mas não menos importante, senhora Cíntia, por favor, agora este é o momento que o seu microfone fica aberto para você dizer o que você quiser, fazer o seu jabá, dizer onde as pessoas te encontram também,
Por favor, fique à vontade. Então vamos lá, eu espero que vocês tenham tempo pra ouvir, que eu tenho muita coisa pra falar. Brincadeira. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia Pudim. Eu produzo o Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia, desde 2015. E lá eu falo sobre tecnologia, comportamento e temas sobrenaturais. Mas eu juro que é de forma organizada. Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me encontrar no Twitter. Meu Twitter ainda é pior do que o de vocês, gente. Eu sempre vou chamar de Twitter, não adianta. Eu não consigo chamar de X. Nunca será X. Eu também, sempre chamo de Twitter. Pra mim virou Twitter. Desde o dia que o Thiago trouxe essa alcunha, sempre será Twitter. A minha Twitter quando eu lembro de falar. Mas vocês me encontram no Twitter como Cíntia Pudim. No Instagram como Cíntia Pudim também. TikTok eu não sou muito chegada não, nem tô lá. Inclusive roubaram meu nick lá, por favor, denuncie a conta. Justo. E se vocês quiserem me ouvir falando sobre esses assuntos que eu já citei, pudimcast.com.br ou nos melhores agregadores de podcast. Ou seja, não estamos no Spotify, nem no YouTube. Olha só. Posso dar uma militada sobre isso no próximo episódio. Inclusive, Cíntia Pudim tem ótimas opiniões sobre a rede de músicas verde e preta, viu? Deixa eu contar que eu desinstalei o Spotify desde aquela vez que teve uma treta que falaram pra mandar tirar o cara do Spotify. O Spotify bateu o pé, deixou o cara lá. Eu falei, não quero, não quero, não quero. E não tem Spotify mais. Justo. Agora é Cashbox. Aê! Cashbox é muito amorzinho. Ó, aí sim. Embora daí eu tenha perdido a oportunidade, porque tem alguns podcasts que é só pelo Spotify agora. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente crítica ao Spotify, justamente por causa da Cíntia. Muitas das opiniões delas influenciou na minha opinião. Inclusive, assim, eu fui uma pessoa que deixou de ouvir o Mundo Freak por muito tempo, porque eles se tornaram exclusivos do Spotify. Exclusivos. Eu também. Adoro o Mundo Freak. Sou muito fã da Ira e do Andrei, mas, gente, desculpa, eu não escuto podcast pelo Spotify, apesar de nosso programa estar no Spotify. Enfim, a hipocrisia do ser humano. Mas também tem outros agregadores. Mas eu queria realmente, a Cíntia vai ter que voltar mesmo para falar do cachorro quente e para falar sobre isso, porque agora eu fiquei muito curiosa para saber, porque eu também tenho minhas críticas nessa plataforma. Vamos destilar ódio. Vamos, tô dentro, é só marcar o dia que eu venho. É isso aí, meu povo. Depois desse grandíssimo programa que nós tivemos aqui, um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Beijo, meu povo, beijo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Então, e aí, meu povo? Bora comentar? Bora. Ai, desculpa, eu tinha que falar, tem que falar bora toda hora quando for falar isso? Por favor. Ai, desculpa, vamos lá de novo. Pode falar só o bora. Então, bora. Depois eu me viro na edição, pode ficar tranquila. A magia da edição vai colar tudinho, vai ficar super espontâneo. Dá saúde pra quem tá espirrando, hein? Saúde, gente. É mames. Inclusive, eu também vou deixar, depois o Adriano vai colocar um link de uma entrevista que a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que é a escritora do livro Mentes Perigosas, fez para o Jô Soares em 2012, falando sobre essas questões Espera um pouquinho, Sandra. de psicopatia. Sandra, peraí. Fala. Foi aí que alguém assoou o nariz? Acho que foi. Vou repetir, então. É minha mãe com os espirros. Repete o que você estava falando, porque saiu na gravação. É minha mãe com os espirros. Onde que eu parei, então?